Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Massini, o Arnaldo e principalmente a Marília Ruiz, que falaram aí sobre a questão do Mateuzinho, sobre esse começo de mandato aí do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Falaram também aí do Rubão, os dois que têm comandado o timão. E tá uma bagunça, pessoal, essa é a realidade, tá uma bagunça esse início de ano do Corinthians, tá tudo errado. Lucas Veríssimo, que estava no time, saiu. Mateuzinho, que estava treinando, voltou pro Flamengo. Então, se começa errado, vai terminar errado. Então, tem que haver uma mudança urgente aí no Corinthians. E os comentaristas vão falar sobre isso. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Cássio Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Raniel e Maicon, Matheus Araújo, é isso? É. Rojas, Romero e Yuri Alberto. Eu acho que Palácios vai estrear hoje. Palácios pode estrear hoje. Me causou espanto, Marília, que no banco de reserva tem sub-17, tem 20 relacionados só, porque não tem mais. Não tem ninguém da Copinha, porque não tem... O Garro fora ainda. Fora. E a nova é que o Mateuzinho bateu e voltou. Não, a nova não é essa. A nova é que fizeram uma proposta oficial hoje. Ah, tem a nova da nova? É a nova da nova. Agora tem uma outra proposta. Pode ser que ele volte de novo. Pode ser. Só de milhagem de ponte aérea ele já vai pro Japão. Não, né? já tem uma passagem bônus. É. Que coisa essa história. Que coisa inacreditável, não, Marília? É inacreditável. Então quer dizer que ele pode dizer que volte. O primeiro jogo ou o primeiro Mateuzinho? Primeiro jogo, mas assim, o jogo que me causa espanto é justamente ter muito pouca gente no banco. Quer dizer, espanto... Já não tinha domingo. Domingo era espanto igual. não, mas chama domingo atenção. também eram 20 relacionados. É, sim. Quando tem jogadores na seleção pré-olímpica que causa... siricuticos no massa. Ontem ele assistindo o jogo, desesperado pro Brasil ganhar da Bolívia, mandando mensagem, vai Brasil. Posso fazer apenas um parênteses? Massa. Ganhou 1-0, tá bom. Que está engasgado, não tem a ver com ele, mas é só um parênteses. Desculpa se eu estou sendo rigoroso demais, mas eu não lembro de nunca ter visto um jogo bom sob o comando do Ramon. Nunca. Em qualquer seleção. Qualquer seleção. Em qualquer seleção. Principal, sub-1, sub-10, pré-olímpica, Copa América, Copa Sul-Americana. Não lembro. Eduardo, ele fica Mas chateado. desculpa o meu parente. Eu entendo que você fica chateado. Calma, vai melhorar. Não, eu fico chateado. É que é espantoso pra mim. Por exemplo, põe o Endrick lá, tira o Endrick do Palmeiras pra jogar isso aí. As minhas hemácias, elas precisam de bastante energia para funcionar. Ó, te deu uma caixa de glicose. Exato. Eu peço desculpas a vocês por não ter compartilhado. Já comeu tudo. Não, calma. Comeu durante o jogo ontem, ele Falar uma mandou coisa pra fotos. vocês. Comigo é assim, você quer minha calça, eu te dou. Comida, não peça. Nossa. Tá vendo? O negócio Vou é dar. forte. Doce, comida, esquece, caiu aqui, acabou. Eu protejo. Eu protejo. Se eu tiver armado, eu dou tiro e acabou. Eu gosto Então, você do deveria goleiro, jogar com aquelas aquele goleiro bolas. que encaixa, Sabe por que você não deu certo no futebol? Que você não jogou com aquelas bolas de festa de criança que tem coisa dentro? Isso, Como chama isso? Pinhata. Pinhata. Porque aí você seria você cuidar da pinhata. Aí. Eu fui um goleiro razoável. Mas, então, Se fosse cara... pinhata aí, não entrava nada. Então, assim, o que mais me incomoda nisso tudo é ver uma seleção, uma CBF acéfala, com uma série de tornozeleiras espalhadas pela história e uma série de clubes, todos eles, coniventes com isso, cara. Isso mexe aqui o meu pescoço. E nós, jornalistas, nós vamos ter que começar a fazer um trabalho para colocar os empresários no lugar deles. Perfeito. Boa lembrança. Tá? Porque a gente, não nós aqui, mas a nossa classe compactua com jogador X está sendo sondado. Isso, o tempo todo. Sondagem... Faz o jogo o tempo todo. Credo. O empresário falou que tem proposta do Corinthians. É um Corinthians, pouquinho de vergonha na cara também da classe, né? De parar de dar lado para essas coisas. Desculpa o parênteses. Não, voltando ao Corinthians. Aquele jogo ontem
me deu náuseas. Um negócio ridículo. Eu vi, eu tô precisando entrar no outro CNPJ e o Massa, tipo, desesperado. Só tá 1-0, só tá uma calma, Massa. 1-0 é bom. Mas, Marília, desculpa meu parente que atrapalhou Então, a pauta. primeiro aqui, mas voltando jogo. ao O Corinthians vai ter que, por necessidade, vai provavelmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu no domingo. Por falta de opção mesmo, do Mano. O Corinthians treinou um dia, que foi ontem. Na segunda-feira foi recuperação de jogadores. Também foi um dia de muita chuva, um campo muito pesado, os jogadores que não jogavam há algum tempo. E não gostaria de fazer isso, mas fará, vai estrear. O Corinthians na final da Copinha de amanhã também desfalca o banco do Corinthians, algumas possibilidades. E a seleção do Ramon também. Então vai ser muito parecido ao que pode acontecer. Acho que a entrada do Palácios no lugar do Hugo fez um jogo discreto e eu acho que precisa conhecer o jogador, né? Ainda que ele fale que ele gosta de se divertir, não sei se é exatamente o dia para isso, porém eu acho que ele pode estrear hoje. A zaga, acho que ele não vai mudar. O Gustavo Henrique treinou ontem, voltou a treinar em campo, mas acho que ele não vai estrear. O Gustavo também acho que não, e o Pedro é muito jovem, então ele vai repetir a escalação. Não tem reserva para a lateral direita e do meio para frente também não. Então, as notícias de campo, elas vão ser muito parecidas. O Corinthians faz o segundo jogo com um jogo tão difícil quanto o outro. O Ituano também disputou a Série B, também é o mesmo time. O Mano até falou sobre o técnico, né, na coletiva do domingo. Vai ser um jogo bem difícil para o Corinthians, cansado. Se no domingo eles estavam cansados em casa, imagina fora de casa. Acho que também pode ter uma pequena mudança na frente, porque o Matheus Araújo fez um jogo ruim. E a possibilidade de trocar seria inverter, colocar o Matias aberto na direita já e o Wesley aberto na esquerda, e tirar o Romero. Acho que ele não vai fazer isso, mas isso também pode acontecer, que é um jogador que está à disposição. Sobre o fora, então, o Mateuzinho. Existe, na minha apuração, apesar dessa confusão, vai e volta, o Flamengo libera... O que eu consigo ler disso é que todo mundo queria, no começo, que o Mateuzinho viesse para o Corinthians. Senão o Flamengo não tinha liberado ele vir para treinar. Então o Flamengo estava disposto a fazer um negócio do jeito do Flamengo. O jogador estava disposto a jogar no Corinthians. E o Corinthians queria o jogador. Então o que aconteceu ontem foi que o Corinthians trucou, assim como trucou em relação, na minha leitura, ninguém me falou isso, como trucou em relação ao Moscardo. Certo. E hoje o Corinthians vai assinar o contrato do Moscardo do jeito que estava. Tem uma reunião marcada agora às 16h. E vai do jeito que estava previsto, vai ser operado lá e já vai ser jogador do Paris Saint-Germain, segundo a última informação. A minha interpretação é que a direção do Corinthians usou da mesma estratégia. Não vai trocar o contrato, então volta. Então volta. Ainda que, de novo, eu acho que os estilhaços ficam todos do lado do Corinthians. Mesmo que eu acho que, no caso do Mateuzinho, não em todos, no caso do Mateuzinho, tem muito mais ponta aberta do que exatamente anunciar um jogador que não pode jogar, que é o caso do Garro, por exemplo. Aí o problema só é do Corinthians. O Mateuzinho não apareceu para treinar no CT do Corinthians sem autorização de todo mundo para que isso acontecesse. Então, é uma questão, no caso do Mateuzinho, eu acho bem diferente. Então, eu acho que o Corinthians trucou hoje, fez lá a nota oficial dizendo quais eram as exigências do Flamengo, 11 milhões de euros, isso e aquilo. E o Corinthians hoje fez uma proposta para comprar o Mateuzinho por bem menos que 11 milhões de euros, mas fez uma proposta. E me parece, pelas conversas que eu tenho, e de novo, é uma apuração muito difícil, porque as partes são muito contundentes, ainda que eles não tenham lastro para ser contundente, mesmo o lado do jogador, às vezes o lado do Corinthians, mas parece que o jogador está disposto a aceitar o salário que o Corinthians oferece. Parece que tem mais gente a favor do cara vir do que não vir. Mas o Flamengo precisa aceitar a proposta financeira e acho que não vai aceitar. Acho que não vai aceitar, mas o Corinthians mandou o jogador voltar, já que o Flamengo não quer mudar o contrato agora, do jeito que estava. Adquirido em vez de empréstimo. A mesma coisa do Pedro Raul. Com isso está... Então, no caso do Pedro Raul, eu tenho nenhuma informação de que está adiantado. Tenho informação de que o Corinthians fez proposta. Para adquirir também. Mas essa notícia mexicana de que o jogador já estava vendido, talvez por precaução agora, não sei, não tem ninguém no Corinthians que chegue nem perto de dizer que está perto de fechar o negócio. Então, acho pouco provável. Como antes, talvez eles tenham mudado, nesse caso, a estratégia. De agora serem mais precavidos para repassar a informação. Mas com todo mundo que eu conversei, todo mundo diz que fez sim uma proposta, mas que não está nem próximo do final da negociação. Enquanto isso, os colegas do México dizem que o negócio está fechado. Daí não tenho como dizer que está, porque o Corinthians diz que não e eu não tenho contato com a direção do time do México.
Bom, de qualquer forma, é mais um desgaste. Agora vira tudo, né? Joga, mas não joga. Contrato o Gabigol, mas não vem. E é muito ruim pro Corinthians um negócio desse no momento de reformulação total, né, Arnaldo? Nós estamos... Qual que é o dia aqui do mês? 24. Se a gente elencar o dia a dia do Corinthians desde a posse do Augusto Melo com essas... Ninguém morre de tédio. Ninguém morre de tédio, é isso? Ninguém morre de tédio. Mas acho que o treinador fica com um parafuso na cabeça. A gente falava... no campo, o Mano pensou o Corinthians para iniciar a temporada com o Lucas Veríssimo e Garro. Esse voltou mesmo, né? Acho que o Corinthians não deu nem para trucar. Saiu fora mesmo. E o outro ainda até agora, que seria, na verdade, um jogador fundamental para o novo sistema, até agora não pode ser relacionado. O Mateuzinho seria fundamental para ter um revezamento com o Fagner de uma forma que o Fagner não precisasse jogar todas as partidas. Isso é um problema ancestral no Corinthians, não é nem do ano da temporada passada. E tem essa situação de uma certa bizarrice, né? De um amadorismo, levando em consideração que são duas diretorias que sentam lado a lado, como a Marília falou, desde que o Augusto venceu as eleições, né? Procura, tal, vai o Braz na posse, vai não sei o quê, vai visita o Landim e tal. Não é possível que os caras não consigam alinhavar uma situação que preserve também a imagem do jogador. Tá lá. Não conseguem. Não consegue. Então o cara lá foi lá pro treino aberto de camisa, foi lá assistir o jogo. Tá. Deu o nome. Para ele voltar pro Flamengo, agora os caras do Flamengo, a torcida do Flamengo, já não queria vê-lo. Depois disso ela não vai aceitar o cara. É por isso que o Corinthians está trocando. Mas, cara, é de uma... Mas aí o Flamengo, eu não vou emprestar, então você compra. Aí o Corinthians vai gastar uma grana que ele não pretendia gastar por conta de aquisição dos direitos federativos. É muito atrapalhada. A questão é muito atrapalhada e depois a gente vai ter que ver, no final do primeiro mês, quantos acertos e quantos erros foram feitos e quanto custou cada acerto e cada erro. Do patrocínio, do Lucas Veríssimo, do Mateuzinho, Porque, de fato, esse conto do Corinthians enriquecido e nova era, por enquanto, é um pastelão. Né? E acho que o treinador fica numa situação bem complicada, embora ele tenha comprado o pacote todo, porque ele sabia, ou sem saber exatamente o que vinha por aí, ele queria a reformulação em um time novo. No campo, o cara, o máximo que ele pode fazer é repetir o time que ganhou na estreia. Não tem essa de rodízio, Abel, Carpini, o outro lá, vamos pensar lá na frente, no clássico. O cara tem que colocar quem ele tem 15, tem que colocar 15. Então é muito desgastante mesmo. E acho que é uma opção do presidente. O Corinthians tem uma outra, que isso é uma coisa de mercado interno. O Corinthians tem uma outra questão. Na semana que vem tem a eleição do Conselho. Quando eleito, o Corinthians tem eleição direta para presidente, mas quando você vota, os sócios votam para presidente do Corinthians, você também vota nas chapas, que tenha lá a sua lista de conselheiros. Na eleição majoritária para presidente do Corinthians, o Melo levou com muita vantagem em relação ao André Negão. Mas em relação às chapas que apoiavam esse ou aquele candidato, foi exatamente 100 a 100. Então, de começo, ele vai ter um conselho que eu já tenho informação, que obviamente que estão todos assim, eles querem estar no poder, então já teria a maioria para aprovar suas contas, mas eleitos foram 100 que estavam do lado Renovação e Transparência e 100 que estavam do lado da chapa dele, do Augusto Melo. Não todos da Renovação e Transparência, são várias chapas, inclusive a Renovação e Transparência elegeram 100 conselheiros e o que era oposição elegeu 100 conselheiros. Então, na semana que vem, a posse desses conselheiros é dia 2 de fevereiro. E no dia 2 de fevereiro elege-se o presidente do conselho, o presidente do conselho de orientação. Essa eleição é na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem. Há dois candidatos que transitaram nos últimos tempos na oposição, mas que já foram situação, o Tuma e o Dr. Calil. Ambos já foram do futebol do Corinthians, na época do Írio, na época do Andrés, mas que agora têm transitado mais na oposição. Então, são candidatos que, na teoria, vão estar mais próximos do Melo, mas é um desgaste político interno que eu não sei se eles são capazes de lidar. O que tem a ver com experiência também. Como eu brinquei ontem e eu vi que a minha metáfora foi copiada por aí, mas eu acho ela boa.
sabe, novo condutor. Você tira a carta de motorista, só vale 1 ano e esse é novo condutor. Também nesse trânsito político é mais fácil ser oposição do que situação. As pessoas não vão entender isso, mas tem um conforto em você ser líder da minoria. É mais difícil, às vezes, você ser líder da maioria. Você tem que trabalhar, articular esse apoio 24 horas. Conselheiro de clube não vai lá só por causa da carteirinha. Ninguém está lá porque é corintiano primeiro. Vai lá por outros motivos primeiro, depois, eventualmente, porque são corintianos. Então, esse é um desgaste dessa semana que vai aparecer também. Tem muita gente que quer lugar na administração, tem gente que já começa a cornetar aqui e ali. E a chapa que saiu, pode ter saído da administração, que a torcida enxerga, mas ela não saiu do clube. Claro. As pessoas estão dentro do clube ainda. Então, também tem uma luta interna essa semana. Tem notícia que sai daqui, notícia que sai dali. Pouco importa para o nosso telespectador, mas quem passou a notícia que o Garro mudou o contrato? Alguém da oposição. A quem passou, quem contou para o Lucas Veríssimo, não sei o que lá. Entendeu? Tem lá um jogo de poder nesse momento que se eles não tiverem abertos, essa nova administração, não é mais oposição, Melo. Você agora é o presidente do Corinthians. Se continuar nessa coisa, eu resolvo o cheque, eu resolvo o Garro, eu resolvo o Lucas Veríssimo e eu cuido da situação, vai perder o controle. Vai dar certo. E aí, Márcia, é muita coisa. Cara, assim, eu vou me ater, eu trago sempre muitos exemplos sobre a minha vida, porque eu não sei como explicar isso sem utilizar esses exemplos. Eu, quando era comentarista da ex lá na rádio, eu vi um molecada falando assim, periodização tática. Eu falei, cara, o que é isso? Eu não preciso estudar, né? Eu fui estudar e tal. E eu fiz um curso de gestão técnica do futebol, lá na Universidade de Futebol, do Medina, que aliás eu mando um caloroso e saudoso abraço, que foi a turma 2. E lá nesse curso, recentemente eu fiz outro como ouvinte no curso do Alexandre Matos, que eu também agradeço publicamente por ter permitido a minha presença como ouvinte. E ali, nesse processo todo, o que eu busco? Eu busco referência para tentar entender como funciona o processo de contratação, certo? Eu vou me ater a isso, eu não vou entrar nem na questão política, tá bom? Então, como funciona o processo, a ideia de contratar um jogador? Primeiro é o técnico. O treinador em campo fala, eu preciso dessa posição, aqui. Aí você vai buscar, na sua análise de desempenho, que o Corinthians está investindo nisso, os nomes, características. Depois das características, você vai depurar e vai chegar nos nomes. Chama o treinador e fala, o que você acha? Nós temos 3, 4 nomes por uma posição. Né? A partir daí, você vai saber quanto custa, quem é o empresário, qual é a situação do contrato, qual é o histórico do jogador, o que ele já fez na vida, as lesões, se ele já se machucou, como ele se comporta na rede social, que é importante, como ele se comporta na vida privada, né? No meu tempo chamava capivara, né? Puxa a capivara, né, para saber o que é o jogador. Aí quando você vai para a negociação, o teu financeiro está com você. Você precisa saber, eu posso comprar essa caneca do Arnaldo, eu tenho 2 balas e uma Maria Mole. Ele comprou uma nova só para ele, você percebeu? Eu vi, entendeu? Então assim, cara, isso é básico um sujeito como eu, com as minhas limitações intelectuais, conseguir num curso aprender como funciona o processo. E o Corinthians não consegue concretizar isso. A sensação que eu tenho é que ele tem muita coisa para fazer. O Rubão, o presidente, eles têm tanta coisa para fazer que eles não conseguem pensar em como você amarra um contrato para contratar um jogador. Nós estamos em 2024. Isso é inaceitável, é inacreditável. E eu vim para cá hoje, Marília, com respeito a você e a história que você tem com o Corinthians. Mas eu não sou do Corinthians. Não, eu sei, nem sou do Corinthians, então, eu sou corintiana. Mas você isso é importante. Para que eu possa achar uma palavra que não a ofenda. Não, mas você não vai me ofender porque entendeu? eu não fiz nada. Eu sei, mas a instituição, porque eu achei é uma vergonha, cara, é vergonhoso. Um candidato que se colocou, né, da forma como se colocou, com a responsabilidade que tinha diante de um grupo que foi muito mal no Corinthians nos últimos anos, né? E ele chega com... Ele esteve aqui, ele sentou aí onde você está, não. Ele falou, né,
Esse foi o para os problema. players, Dá né? sorte isso aqui. Acho que isso foi Falou a para questão. os players. Não deveria ter deixado isso acontecer, deveria ter sentado aqui. Profissionalismo, vamos trazer o Corinthians de volta pro corintiano. Transparência, Transparência. credibilidade. Cara, o que está acontecendo? Se você vai negociar, se eu vou negociar a caneca do Arnaldo, eu tenho que saber até onde eu posso chegar, quando que o dinheiro vai estar disponível, Por isso que ele comprou só uma. né? É inacreditável. Beira o inacreditável. Eu acho que houve uma... esse esticar essa eleição não está sendo bom para ele. Inclusive está sendo bom para a situação antiga. É. E também não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Eu acho isso faz algum tempo. Acho que agora as pessoas chegaram à conclusão que realmente não faz mais sentido. A eleição acabou. Essa postura, como eu falo, líder da minoria, eu já trabalhei no Congresso, quando eu estudei em Brasília. O líder da minoria, ele tem vários apoios que não se concretizam na votação. Mas ser líder da minoria te faz porta-voz de várias críticas, que são mais fáceis, eventualmente, de fazer, do que a resolução do problema. É mais fácil você achar o problema do que você resolver o problema. Eu acho que eles talvez tenham superestimado, eles superestimaram a capacidade deles de governar, de administrar. E, como eu disse antes da eleição, e continuo dizendo, porque como eu disse para o Massini, eu vou repetir, eu sou corintiana, mas eu não sou do Corinthians, nem sou o Corinthians teria se beneficiado muito mais das pessoas boas que havia na situação e das pessoas boas que há agora na nova situação. Mas isso não aconteceu. Então, quando você olha para o quadro geral da nova diretoria do Corinthians, tem 2 pessoas. Você ouviu falar de outras? Não. Essas 2 pessoas não vão conseguir resolver o problema do Corinthians, nenhum deles. Porque ou eles resolvem o problema do Corinthians, ou eles vão lá... Do Melo e do Rubens Gomes. Só tem os 2. Sim. Mesmo o diretor jurídico que apareceu e o de marketing que apareceu na apresentação do contrato, eles têm nesse momento, um trabalho do executivo de futebol. Tem mais gente querendo frequentar o CT, Claro. além do Rubens Gomes. Entendeu? O futebol é o chamariz total. Agora, o mais incrível nessa história Mas toda... ninguém entende futebol, é melhor não. O mais incrível na história toda é que Não falo. todas essas questões, dificuldades em contratação tal, pelo que essa gestão coloca no início, pelo discurso do presidente e pelas ações, pelas contratações, pelo dinheiro envolvido, não é um problema de dinheiro. Isso que é o mais incrível. Pelo menos Não é um problema de pra dinheiro. fora, Estou dizendo a assim, gente acha que é eu tenho 7 milhões de euros para pagar pelo Lucas Veríssimo, eu tenho 5 milhões de euros para pagar pelo Garro. Então, mas essa também é uma questão, não é? Então, mas assim, o que me parece é que o Corinthians tem, ou acredita ter, um crédito capaz de contratar 10 jogadores por 5 milhões de dólares. Então, mas É isso. O meu ponto é que essa é uma discussão. Porque a gente está falando aqui, mas de onde está vindo o dinheiro? Não sabemos. Não, mas tá daí negociando aí pra o cara frente, acerta. O cara pra não sei acerta o quê. 5 milhões. Aí o diretor executivo, o cara tá 5 milhões de dólares pro Talheres. Aí o Talheres, eu quero receber 2 parcelas e tal. Aí o cara, tá faltando a planilha do Excel. Você tem que pagar 2, senão não libera o jogador. Porque não sei o que lá. Então, não é assim, o E o Corinthians presidente fica espizinhando, falando disso o tempo todo. não é dele sabe? o negócio. Não Caramba! É dele. Ele não tem que negociar o jogador. É só em casos. Só em Claro, casos. ele vai dar a palavra final. Só em caso, sei lá o quê. Só se fosse o Gabigol com aquela coisa, né, entendeu? Eu vou com o presidente aqui, eu vou negociar um negócio com o Flamengo. Tanto... Cara, não tem a menor Estou falando aqui, a gente possibilidade. tem audiência qualificada de pessoas importantes. E eu falei agora há pouco que a reunião das 4 da tarde vai acertar a história do Moscardo e esqueci de falar, e fui corrigida aqui. Foi adicionada uma informação que eu não dei, que sim, vai ser do jeito que estava, acordado ainda pela outra administração e acertada por essa. Mas o Moscardo vai fazer a cirurgia lá e vai ficar no Brasil até junho. Então, ele é jogador do Paris Saint-Germain, mas vai terminar a recuperação dele aqui, vai ter, com sorte, 2 meses de Corinthians e aí volta para Paris. Entendi. Pelo menos isso aí está resolvido. Bom, E o Ida, quer dizer, estou lendo. ao que parece, sim. E a impressão que eu tenho é que o Corinthians tentou contratar o executivo de futebol e não conseguiu. Exatamente. Né? Isso, Que então. é pior. Isso que eu Né? Não, porque assim, se a gente for tava fazer uma cronologia, e eu sou muito transparente, porque eu já falei isso para ele, não preciso... Ele precisa parar de brigar com o microfone. Ele foi ao apito final em dezembro. A gente fez um programa ao Antes vivo da com ele. posse, né? Antes da posse, a gente fez um programa ao vivo com ele no dia 10.
Campeonato Brasileiro terminou no meio da semana e ele foi no programa no final de semana. Era até aniversário do meu sobrinho. Então, por motivos óbvios, eu achei que tinha que ser mesmo assunto do Corinthians. E ele falou naquele programa para mim e para o Neto que o Rodrigo Caetano estava acertado. E aí o Rodrigo Caetano depois falou que sim, tinha sido recebido proposta e tal, e resolveu ficar no Galo. O mesmo erro. Ó a cronologia. Então, essa foi a primeira on, e não é um on para mim que estou repetindo, foi um on ao vivo na televisão, não sou ele que falou. Eu provoquei a pergunta, é verdade, mas foi ele que respondeu. Aí, por isso que eu falo que eu acho que foi superestimada a capacidade. Esse primeiro não que ele recebeu fez o Corinthians adiar isso, porque aí não tinha um nome óbvio. De fato, o Alexandre Matos não era uma questão, não era uma posição. O Alexandre Matos tem uma relação boa com o André Sanches, e qualquer pessoa que tiver uma relação boa com o André Sanches, nesse momento, tá fora. Tá fora. Como é, por exemplo, o caso do Pelaipe. O Pelaipe foi considerado um cara que era um bom nome para o lugar, até foi sondado sobre isso, mas ele tem uma relação amistosa, nem sei se é amistosa, mas cordial, com muita gente da antiga direção. Então, também, por algumas pessoas dessa atual situação, foi vetado. Imagina, se eu falar que eu tenho o telefone do Duílio, ele nunca mais me atende, hein? Eu tenho, hein, o telefone do Duílio, mas continua me atendendo. Eu estive em Brasília 3 vezes para coberturas jornalísticas grandes em outros tempos, tá? Se vocês tiverem uma ideia de como os líderes de oposição e situação se tratam no restaurante atrás do Congresso, a ponto de beijinho e almoçam juntos, ligou a câmera, quando abre a geladeira e abre a luz da geladeira, viram outras pessoas. Então, cara, Augusto. Não, mas deixa eu só terminar a cronologia. Desculpa. Nessa sequência tem ele falando também nesse programa que ele tinha o Cifute, etc., já tinha mapeado o mercado e teria 2 ou 3 nomes para cada posição, se não fosse o A, o B, se não fosse o B, era o C, mas que para centroavante só tinha plano A. Gabigol. Que era o Gabigol. Ninguém inventou essa história. O Corinthians colocou isso na mesa. Claro que a gente tem que lembrar, assim como é agora o caso do Mateuzinho, que não é eu lembro que eu chamava isso de... Eu usei uma palavra para isso, tipo de coisa. Era um devaneio. Devaneio. Porém, neste caso do Gabigol, e como foi agora no caso do Mateuzinho, era um flerte recíproco. Se no caso do Corinthians a intenção era de casamento, talvez a do Gabigol fosse só uma paquera, mas teve uma escada na história. Eu quero o Gabigol. O Corinthians, a torcida do Corinthians, sei lá. Teve lá uma troca de elogios públicos dos dois lados. Talvez isso tenha sido superestimado pelo lado do Corinthians, que insistiu com a história e não deu certo. Para quem sobrou o estilhaço? Para o Corinthians. Do Rodrigo Caetano, para quem sobrou o estilhaço? Para o Corinthians. No caso do Lucas Veríssimo, eu acho que continuo achando, apesar de todas as vezes pontuar aqui os erros de falta de experiência, no mínimo, do Corinthians deste lado, no mínimo o Lucas Veríssimo tinha que ter comunicado o que estava acontecendo. Mas para quem ficou estilhaço? Para o Corinthians. O Mateuzinho, tem um monte de gente envolvida na história. O Flamengo que liberou, o empresário que quer que ele fique, ele que veio treinar, posta foto, não sei o quê. Para quem está o estilhaço? Não é possível que o Rubão e ele se sentem hoje e falem assim, não, a gente está fazendo tudo certo, o problema são os outros. O problema nunca são os outros. O problema são vocês precisam mudar a postura, está muito óbvio isso. Agora, isso significa que todas as questões do Corinthians são porque assim, existe uma necessidade, acho que é freudiana, sei lá, vai fazer terapia, não sei. O tempo todo, eu faço por isso, o tempo todo falar que os problemas de hoje, eles são multiplicados e inflacionados pelo que aconteceu antes no Corinthians. Mas é óbvio que sim. Mas é óbvio que o presidente do Tadjeres quer receber 2 parcelas e não uma, porque o Corinthians antes não pagava. É óbvio, acho que ninguém não acha isso. Ninguém acha que é porque o Augusto Melo não tem o olho verde, não tem o olho verde, não tem o olho azul. Então, assim, a questão o Corinthians precisa, eu faço brincadeiras exageradas, e essa é uma crítica a essa gestão. O Corinthians existe em 1910. Para de reclamar ou não se candidata. Claro. Resolve o problema. Eu acho que passou um pouco do ponto. E última medida, né? O cara virou presidente do Corinthians justamente para pegar as coisas que aconteceram ruins e consertar, né? Não para reclamar. Muito bem. Palmeiras entra em campo também. Vamos mostrar uma tela é um jogo que eu gosto. do Verdão. Então tá aí, pessoal. Foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a questão do que vem acontecendo no Corinthians
nesses últimos dias e a mídia aí, os rivais até zoando o Corinthians o tempo todo pelo que tem acontecido. Lembrando que logo mais teremos Ituano e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.